fazer a prece para a gente de inicial? Quer fazer a esposa do Felipe, que eu sempre esqueci o nome. Eu sou péssima para fazer a prece, eu bem queria, mas nossa, eu sou muito. Não tem problema não. Um dia eu prometo que eu faço. Eu prometo que eu faço. Não, é só como diz, não custa tentar, vai que rola, né? Bom, eu faço a prece, então, de inicial, que aí aproveito e já dá uma acalmada aqui. Pessoal, então, como sempre, bem-vindos todos na nossa reunião. Estamos muito felizes de ver cada um de vocês. Hoje quem vai falar serei eu, Aline, e vamos falar sobre o poder da gentileza. Achei um tema muito legal, achei bem light, bem bonito, assim, acho que a gente vai gostar de escutar, vamos ver. Outra coisa, o Murilo vai disponibilizar o link do caderno de prece, então se alguém quiser colocar o nome de alguém que está passando por alguma dificuldade, encarnados e desencarnados, o link vai estar disponível. Nós também vamos disponibilizar no final da reunião o link para o passe, então vocês fiquem à vontade de usar. Quem quiser também colocar uma água para ser fluidificada, também a espiritualidade com certeza fará o trabalho da noite. Que possamos mentalizar boas energias para a nossa reunião. E teremos também a conversa fraterna no final. Acredito que seja eu e a Gabi hoje, né, Murilo? Vocês podem mandar mensagem para o Murilo, privada. Quem quiser ficar para a conversa fraterna será eu e a Gabi. E estaremos muito felizes em atender vocês nas necessidades que vocês precisarem. Bom, acredito que seja esses. Faltou algum? Não, né? Então, vamos para a prece, que Deus nos acompanhe. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus, aos mentores dessa reunião aqui presentes, aos nossos anjos guardiões, que tiveram a delicadeza de nos trazer aqui essa noite, para que podemos ser amparados. Pedimos ao Senhor que atenda às nossas necessidades conforme o nosso merecimento e a utilidade disso para nossas vidas. Pedimos a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pela humanidade. Pedimos, Senhor, por paz, por união, por mais caridade. Pedimos, Senhor, para que o nosso coração esteja brando, esteja manso diante uns dos outros. Deus de infinita bondade, ampare-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Bom, pois bem, a Kelly Maguire é uma jovem de Chicago, cerca de 30 anos de idade, bonita, alegre, com uma vida comum. Ela e seu marido um dia estavam voltando de um jogo de basquete, quando ela viu do outro lado da rua alguém segurando um cartaz. E esse cartaz dizia que essa pessoa precisava de roupas de inverno e sapatos de inverno. E coincidentemente era inverno em Chicago. Bom, então ela decidiu atravessar a rua e resolveu passar a conversar com essa moça, com essa senhora. E durante essa conversa,
ela foi conhecendo um pouco melhor a história dessa senhora e qual não foi a surpresa da senhora quando Kelly resolveu retirar dos pés a própria bota de inverno e oferecer a essa senhora. Então, aquela pessoa que estava tão cansada de tantas lutas se viu agraciada diante daquele gesto. Mas um outro gesto mais forte ainda estava por acontecer. Foi quando essa senhora perguntou a Kelly: mas você, minha filha, vai andar aqui nesse chão gelado, descalço? Me deixe então te dar a minha bota usada, para que você não fique com os pés no chão. Então, ela ofereceu as suas botas velhas e surradas para que a Kelly pudesse atravessar a rua e chegar até o metrô sem precisar ficar com os pés na neve. E assim, com essa história real que aconteceu bem pertinho da gente, na cidade de Chicago, eu quero começar a nossa conversa hoje, que é justamente sobre gentileza. Bom, esse sentimento tão poderoso e tão forte foi o que moveu a Kelly a fazer o que ela fez, a doar a bota dos próprios pés para essa estranha em necessidade. Jesus nos diz que nós somos a luz do mundo. E em Mateus 5,14, ele fala que a luz, desculpa, gente, só um minutinho, que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E qual que é o trabalho da luz? O trabalho da luz, ele é iluminar, né? Justamente, ele é guiar o caminho para aqueles que estão caminhando conosco. E se a gente for no livro Fonte Viva, na lição 105, a gente vai poder ver a lição chamada Sois a Luz. E no item 11, no final, ele diz... desculpa. Desculpa, gente. Na lição 105, ele fala que você ser luz é uma tremenda responsabilidade que Jesus deu a gente aqui na Terra. E essa responsabilidade deve ser abraçada com todas as nossas forças, que é justamente iluminar o caminho daqueles que partilham, né, essa estrada conosco. Bom, e a gente faz isso quando a gente resolve seguir o que está escrito. Eu esqueci, foi a citação, eu anotei e esqueci, mas na Bíblia fala, servindo de boa vontade como o Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O que essa citação é tão importante? Porque ela fala, a gente tem que servir ao outro como o Senhor e não como ao outro, não esperando que o outro nos traga a valorização daquilo que a gente pratica, correto? Então, o que nós precisamos é seguir essa citação e saber que Deus vai nos recompensar de acordo com o que a gente fizer. E eu achei também muito interessante ele falando que seja servo, seja livre. Se a gente for pensar, essas palavras são muito, muito fortes, porque o que uma servidão tem a ver com a liberdade, não é mesmo? Se a gente for pensar, mas eu vou servir, eu vou ser livre? Sim, você vai ser livre porque a sua consciência vai te libertar, porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. E a partir do momento que você faz a coisa certa, não tem como o indivíduo se sentir preso. Ele pode estar até atrás das grades que ele vai se sentir livre, porque a consciência dele é o mais importante, correto? Bom, no livro dos Espíritos, na questão 768, os Espíritos nos falam que somente vivendo em sociedade que nós conseguimos evoluir,
como ser espiritual, porque o ser, o indivíduo, ele não tem todas as ferramentas para evoluir em tudo que ele precisa. Então, a troca de experiência entre uma pessoa e outra é o que faz com que a gente evolua e que a gente consiga aprender aquilo que a gente não carrega com a gente. Porque eu conheço uma parte da verdade e o Murilo conhece a outra parte. Então, quando nós dois estamos juntos, a nossa verdade fica um pouco maior. E aí nós encontramos uma terceira pessoa que conhece a outra parte. Então, assim, nós vamos aprendendo. E essa troca de experiência é o que faz com que o ser evolua. E também eles nos dizem que sozinho a gente não consegue, que a solidão ela não é capaz de fazer com que o ser evolua tudo aquilo que ele está precisando. O Evangelho, segundo o Espiritismo, trata desse tema no capítulo 9, no item 6, com o nome de afabilidade e doçura, que são também qualidades das pessoas gentis. Porque se você é uma pessoa afável e uma pessoa doce, automaticamente você vai ter atitudes gentis, porque isso vai refletir a sua personalidade, correto? Muitas vezes, se a gente for parar para pensar, não é muito fácil a gente praticar essa gentileza, porque a gente a gente pode pensar assim, nossa, mas eu vou fazer essa gentileza para essa pessoa. Às vezes, por medo, a gente não faz, porque nem todo mundo recebe a gentileza como a gente gostaria, porque às vezes a pessoa ela se sente ofendida diante de uma gentileza. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, não é possível, uma gentileza sempre é uma gentileza. Quem vai receber uma gentileza é de uma forma não muito bem-vinda. Mas vamos... o autor que eu vi, ele é o autor do livro Shintsu, O Poder da Gentileza. O nome dele é Clovis, eu vou pegar o sobrenome dele no final. Bom, pois bem, ele deu um exemplo sobre essa questão, de uma gentileza não ser bem recebida. Por exemplo, você está dentro de um coletivo, né? Principalmente aí no Brasil, os coletivos andam lotados. Você está dentro de um coletivo, entra uma pessoa idosa e você resolve dar lugar para essa pessoa idosa. E essa pessoa idosa vira para você e fala, não, eu não preciso disso. Porque ela vai se sentir que você está dizendo que ela é fraca. Ela vai se pegar aquilo como um sinal de fragilidade. E às vezes a pessoa ela não quer admitir que ela precisa de ajuda. Então, essa é uma situação que a gentileza pode não ser bem recebida. E muitas das vezes a gente fica com medo de fazer algum gesto assim e a pessoa acabar sendo rude com a gente. Outra coisa também bem até engraçada às vezes é você achar que a pessoa está grávida e querer dar lugar para ela dentro do ônibus. E a pessoa virar para você, mas eu não estou grávida. Então, eu acho que são situações que né, são cômicas, mas que nos deixam um pouco mais receosos de fazer gentilezas, né? Bom, nós também podemos não fazer essas gentilezas por causa de vergonha, de falar, por exemplo, tem gente que é tímido, que não gosta de falar com estranhos. Então, quando nessa situação, às vezes a pessoa prefere não praticar o ato de bondade do que vencer aquela timidez momentânea. Ou então, nós podemos também não praticar por egoísmo ou orgulho. E essa parte, infelizmente, no mundo de hoje, a gente tende a estar correndo tanto que a gente não para poder ver a necessidade do outro à nossa volta, né? O que o outro está precisando? Quantas vezes a gente encontra a pessoa todos os dias na rua, mas é incapaz de ajudá-la numa situação porque a gente está correndo demais. Então, eu acho que falta tempo na sociedade de hoje, se a gente for parar para pensar, para praticar a gentileza.
Então, esse foi um dos motivos que nos motivou de falar sobre esse tema, porque eu acho que o mundo está precisando, né, de um pouco mais de gentileza agora. No livro Contos e Apólogos, do Irmão X, a psicografia do Chico, ele conta, na lição 27, ele conta um caso muito interessante de uma pessoa, de um senhor que desencarnou, e ele se chamava Cirilo Fragoso. E ele era um homem que tinha acabado de desencarnar. E ele estava no mundo espiritual prestando contas do que ele havia feito aqui na Terra. Então, vocês me permitem, eu vou ler essa parte do livro, porque eu acho que ela, senão vai perder um pouco o sentido, eu não quero, sabe, fugir eu não quero tirar nem um pouco das palavras que ele fala, porque eu acho que o conteúdo é bem interessante. Bom, no item 11 da lição 27, ele fala assim, o irmão X, né, tá narrando a história, então ele tá o Cirilo e o anjo. Então ele fala, e porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou. Após ele ter falado ter colocado na mesa, né, tudo que ele fez, cada centavo que ele doou, cada dinheiro que ele deixou para caridade, cada a instituição que ele construiu, e era muita coisa. Se a gente for parar para pensar, não era uma coisa pouca, não. Depois, se vocês tiverem curiosidade, compensa entrar na lição e ler ela completa. Bom, depois que ele argumentou tudo que ele havia feito, o anjo falou com ele. Então, em por que Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou. Infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. De conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos o tesouro de nossa vida, aí guardaremos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Então, e ele fala aqui, quer ver? Aqui, ele fala, Fragoso, é preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas você realmente não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. Então, se a gente for pensar, a gente às vezes faz a gentileza, faz a caridade, que são as atitudes tão similares, e a gente faz naquela obrigação, né? Às vezes você ajuda aquela pessoa, vamos pensar na história inicial da Kelly. Imagina se ela resolve doar a bota dela e fica pensando na bota depois. Quantas vezes a gente não dá uma coisa e a gente depois fica, nossa, mas aquele negócio está me fazendo falta. Por que eu dei? Então, assim, isso não é dar, isso é deixar. Então, às vezes a gente desencarna e deixou. Eu achei, esse texto me tocou muito porque eu achei, assim, essa questão do deixar, sabe? De você realmente não levar, porque você não pode trazer, não pode pôr no caixão, porque se pudesse, você levava. Então, essa questão do apego, né? Do apego às coisas, do apego às pessoas. Quantas vezes a gente deixa os filhos, deixa o marido, né? Deixa o trabalho, porque a gente não doa, a gente não abre pão. A gente está tão enraizada ali em cima daquilo, que a gente acaba ficando sofrendo depois. E a gentileza são atos que deveriam trazer alegria ao nosso coração, jamais tristeza.
Então, se você está praticando a gentileza e está trazendo tristeza ao seu coração, procura repensar quais são os seus prioridades, porque é igual Jesus falou, onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, aí estará seu tesouro, né? Então, é errado. Eu gostaria, a minha mensagem hoje, ela foi um pouco curta, mas eu acho que dá para a gente discutir bastante. E eu gostaria de finalizar só com algumas histórias que eu achei lindo assim quando eu estava pesquisando sobre o tema, algumas histórias reais que aconteceram de pessoas fazendo gentilezas pelas outras. São histórias curtas e eu acho que espero que toque o coração de vocês, igual tocou o meu. Tem a história do Jim. Jim é um senhor americano que estava pensando se ele aposentava ou não. E ele estava na dúvida. E um dia ele conheceu um rapaz de 30 e poucos anos que estava desempregado, que trabalhava na mesma área que ele. E estava desempregado, estava com dificuldade de criar família. E o que o Jim fez no próximo dia útil, depois de conhecer esse rapaz, foi pedir aposentadoria e indicar o rapaz para o lugar dele. E o rapaz ficou no trabalho durante 30 anos. Outra história legal que eu achei bem bacana foi um senhor que perdeu a esposa depois de 55 anos de casamento e ele resolveu dedicar um banco na praça onde que os dois costumavam se encontrar. E ele levava flores e todos os dias e deixava no banco em homenagem à sua esposa. Todos os dias, regularmente, ele estava lá. Inclusive no inverno. E ele morava numa cidade que nevava. Então, no inverno era bem complicado, porque ele tinha que passar pela neve e ele já era idoso, já tinha mais de 80 anos. Então, corria risco de cair. E ele fez aquilo durante muito tempo. E qual que não foi a surpresa dele? Que um dia ele chegou e todo o caminho da casa dele até o banco estava totalmente limpo de neve. Dois vizinhos que moravam em frente ao banco viram aquele senhor e resolveram limpar o caminho para ele e fizeram isso durante todo o inverno, durante vários anos. Outra lição, outra história que eu achei bem legal foi do Aaron and the Last Wish, o último desejo. Aaron foi um rapaz que morreu com 30 anos de câncer. E antes dele morrer, ele pediu ao irmão dele que pegasse $500, fosse a um restaurante e doasse de gorjeta para a garçonete esses $500. O irmão dele foi, eles moravam em Kentucky, e o irmão dele foi no restaurante e fez a doação para a garçonete. E aí ele publicou o vídeo no Facebook e as pessoas começaram a compartilhar o vídeo. E as pessoas começaram a fazer a mesma coisa, as pessoas começaram a juntar dinheiro e dar grandes gorjetas para as garçonetes. E ele resolveu, então, criar um site que as pessoas podem doar dinheiro, e ele, com o dinheiro arrecadado, ele viaja aos Estados Unidos todo para poder ir em restaurantes em cada estado e doar $500 para cada garçonete. Ele já fez isso mais de 60 vezes. Então, achei bem legal. Então, e toda vez que ele doa, ele conta a história do irmão dele, por que o irmão dele quis doar o dinheiro. Eu achei essa história bem legal. Por último, gente, eu gostaria de fazer algumas indicações, se alguém quiser assistir algum filme que fala sobre gentileza. Eu separei algumas dicas que eu acho bem bacana. Primeiro é um filme com o Tom Hanks, que chama um Lindo Dia na Vizinhança, em português. A Beautiful Day in the Neighborhood, em inglês. É um filme bem legal. Então, assim, é bem sensível.
o personagem do filme existiu mesmo, e as pessoas falam que ele era gentil daquele jeito ali, e é bem bonito mesmo a história. Um outro que eu acho que é bem mais famoso, inclusive aí no Brasil, é A Corrente do Bem, que é um outro filme que fala sobre gentileza. E a Extraordinário, a Wonder, em inglês, que é um outro filme também muito... Como que consegue ser gentil em situações de extremo estresse e bullying, e eu acredito que é uma lição, é um filme maravilhoso. Quem não assistiu pode assistir, que ele compensa. E um outro também que a gente pensa que fazer gentileza depende da situação, mas eu acho que a história desse homem, ele mostra que, inclusive, em meio à guerra, você consegue ser uma pessoa gentil, que se chama Até o Último Homem, em português. Em inglês, I shall breathe. Eu vou tentar olhar e escrever lá no grupo depois, que é bem complicado de pronunciar. Mas, basicamente, a história de um rapaz que ele vai para a guerra e ele se recusa a pegar em arma. Então, ele participou da guerra toda sem pegar em uma arma. E ele apanhou por causa disso, ele foi criticado pelos esse mesmo, Murilo, Hacksaw Ridge, né? Ele foi extremamente, ele sofreu muito por causa disso, mas ele se manteve a fé dele, que era uma fé que acreditava na não violência. E ele saiu da guerra condecorado. Mas eu não vou contar por quê, porque senão acaba com a história do filme, né? Quem não assistiu ainda, por favor, assista. Bom, eu queria terminar a minha fala. Eu vou fazer a pergunta, né? A nossa pergunta que a gente combinou de fazer depois de cada fala, mas eu vou tentar, se a tecnologia aqui deixar, eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês para poder passar um vídeo que eu achei muito lindo. Espero que vocês gostem. O vídeo tem 7 minutos, então a gente ainda tá em tempo. E a minha pergunta que fica para vocês é: o que dificulta para vocês no dia a dia de praticar a gentileza? Então, eu vou tentar aqui, então, compartilhar e espero que vocês estão vendo? Alguém? Murilo? Não estou ouvindo. Tá começando, Aline. Tô vendo a sua tela. Você está vendo a minha tela, né? Uhum. Não. Então tá ótimo. Então acho que vai dar certo. Eu vou... Eu vou só explicar. Esse rapaz, ele foi nessa loja Kruger, ok? E ele resolveu pagar a conta de cada pessoa que estivesse no caixa. E aí a gente vai ver as reações das pessoas que ele fez essa ação, com a qual ele pagou. Vamos lá. Deixa eu... E tem som, Aline, ou não? Aline, o vídeo tem som ou não? Acho que ela não está escutando. Ela está mandando mensagem. Alguém mais está escutando? Murilo, não deu não? Tá sem som. Você tem som? Tá sem som? Tá. Pode ser por causa do... É uma maneira de compartilhar que compartilha o som do vídeo também. Deve ser porque você está usando Bluetooth, eu vou tirar aqui. Isso, começa de novo e tem um quadradinho embaixo falando para compartilhar o som também.
Ah, Você é? tem que clicar. Não é Resolveu só a tela, você tem que é clicar aquele botãozinho para compartilhar o som. o Bluetooth. Ah, deixa eu ver aqui o negócio. Desconecta Então. do seu Bluetooth, por enquanto. Peraí. Eu vou desconectar do Bluetooth. Tá. E aí, vocês estão me ouvindo agora? Não, nós continuamos te ouvindo. Né? Agora tenta Então? compartilhar de novo. Murilo. Oi. Oi, tá me ouvindo? Não, tá escutando a Ah, gente? tá. Agora tô. Então eu vou. Deixa eu tentar de novo. Vocês me falam se tiver. Murilo, você faz assim, eu faço assim. Aí eu vou saber.
Every day. Ah, bom, deixa eu ver, acho que... Como é que eu volto aqui? Ah, deixa eu parar. Ok, parei. Bom, pessoal, essa foi a mensagem que a gente preparou aqui para vocês. E vamos lá, estamos ansiosos para escutar a reação de vocês. Muito obrigada, Aline.